Ciro Gomes, nos diga a sua avaliação deste momento tão crítico da política brasileira. Olha, eu também estou muito angustiado, porém a minha tarefa é tentar, com a minha experiência, ajudar as pessoas que prestam atenção na minha opinião a se posicionar nessa hora. E eu tenho dito com muita clareza que em horas de trânsito, de dificuldade, é muito importante que a gente se apegue à Constituição. Porque a Constituição foi feita com longa paciência, com muito prazo, muita paz política, e ali todo o esforço internacional, a experiência internacional está ali. Então a Constituição brasileira tem os caminhos e as soluções para todo e qualquer tipo de deslinde que essa crise peça. Nesse momento, evidentemente, você tem um grande problema acontecendo, que é o colapso da chefia do Estado Nacional brasileiro. O próprio presidente da República sob inquérito e, evidentemente, é uma posição insustentável. Diante disso, o que diz a Constituição é que o país, havendo um deslinde qualquer, que pode ser a renúncia, pode ser o impeachment, pode ser, eventualmente, esse recurso que está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, interrompendo-se o mandato, a Constituição manda fazer eleições diretas após uma interinidade de 30 dias pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Evidentemente que esse Congresso é parte grave da crise e, portanto, a sociedade brasileira tem muitas razões para repudiar a ideia de que a saída da crise seria entregar ao próprio Congresso, que por sua maioria apodreceu também e perdeu a legitimidade, a escolha fora do ambiente popular. Mas isso, volto a dizer, só será possível se houver uma emenda à Constituição, o que o meu partido, o PDT, está defendendo. Eu, com a minha experiência, tenho que dizer que acho muito difícil, porque eu costumo estabelecer uma relação de muita cumplicidade, muita franqueza na minha relação com o povo. Vou, junto com o partido, lutar para que haja uma eleição, uma emenda à Constituição que promova eleições gerais e que traga a mão do povo brasileiro para resolver o seu próprio destino. Não dando certo, que é o que eu acho que infelizmente vai acontecer, nós precisamos exigir que essa interinidade tenha dois compromissos e somente dois. Primeiro, garantir a sanidade, a saúde, a estabilidade da economia e, segundo, preparar o país para as eleições gerais de 2018. Agora, na sua avaliação, boa tarde, é a Thaline que fala com o senhor. Boa tarde, Thaline. Quem seria o nome capaz de representar uma alternativa nesse mandato tampão até 2018? Ou seja, nós estamos circunscritos às opções poucas que há dentro desse quadro de radicalização e de ódio que, desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma sem cometer crime de responsabilidade, marca a política brasileira. Eu nunca vi, em 37 anos de vida pública, uma política tão colapsada, sem um bastidor, sem diálogo, sem conversa, não há nível. É impressionante a degradação da própria liderança central do país. Dito isto, as cogitações que estão sendo feitas são muito poucas, porque elas obedecem um primeiro filtro. O primeiro filtro é que quem vai eleger é a maioria do Congresso. A maioria do Congresso é representada hoje por essa aliança do PSDB, os tucanos, o PMDB, do Michel Temer, e o Democratas. Esses três partidos terão, vamos dizer, o protagonismo maior. Se eles forem mais anões morais do que tem se revelado, eles vão procurar uma solução menor, tipo essas que o baixo clero da Câmara pede, que é o próprio Rodrigo Maia, o que seria absolutamente intolerável. Se eles, entretanto, começarem a ouvir o que está acontecendo na rua, e esses limites extrapolados já da paz, e o presidente Michel Temer covardemente convocar o Exército Nacional Brasileiro para, em última análise, reprimir o nosso povo, quem sabe matando, fuzilando, o que é absolutamente intolerável. Então, se o Congresso se compenetrar da extrapolação desses limites, ele vai ter que procurar um mínimo de decência e um mínimo de respeitabilidade e um mínimo de compromisso com aquilo que possa ser, vamos dizer, só esta transição difícil que nós vamos passar. E aí os nomes são muito reduzidos. Você tem o ex-ministro Nelson Jobim, que é uma pessoa que transita, foi ministro da Dilma, foi ministro do Lula, foi ministro do Fernando Henrique, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, transita no mundo empresarial mais rico do país, na medida que é sócio de um banco, e que poderia, teoricamente, assumir esse compromisso, basicamente, de manter a normalidade da economia e preparar o país para as eleições gerais de 2018. Em nenhuma circunstância continuar com esse conjunto de reformas hostis ao conjunto da população, mantendo-se todos os privilégios como se estão mantendo hoje no Brasil.
O tal mercado financeiro, que é o Meirelles, não passará de jeito nenhum, e o mundo vamos dizer, dos políticos mais sérios, mais compenetrados, querem o Tasso Gereissati, que eu acho que seria vetado pelo PMDB. Então esses são os nomes, e a presidente Carmen Lúcia do Supremo também foi cogitada, mas não vejo como os políticos a escolham na medida que ela não tem compromisso nenhum com nenhum desses tipos de políticos, nem os bons nem os maus. Agora, a questão toda é que, no caso de uma eleição indireta, em que deputados federais e senadores são os eleitores, e há hoje, nesse momento, uma articulação em Brasília para achar um nome que tenha condições de conduzir o avanço dessas reformas defendidas pelo governo Michel Temer, principalmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Não corremos o risco... estúpida, egoísta e alienada politicamente de um centro plutocrata, do baronato brasileiro, que não está percebendo que está brincando com fogo. Porque agora a população brasileira, depois de purgar a decepção com a Dilma, com o governo Dilma, depois de deixar tudo, enfim, fechar os olhos para todo o absurdo que aconteceu, na esperança de ter uma mudança, agora está vendo duas concretudes. Uma que quer transformar o trabalho numa mercadoria, tipo meio quilo de sal ou meia dúzia de bananas, numa hora que nós estamos com 14 milhões e 300 mil pessoas desempregadas e 9 milhões de pessoas empurradas por biscate, por trabalho informal, querem fazer o negociado entre um patrão empoderado e um trabalhador fragilizadíssimo, não é? Valer sobre os direitos conquistados ao longo de séculos de luta da humanidade para proteger o trabalho como um valor social e político mais relevante nas sociedades minimamente sadias. E a outra agenda é essa que preserva os privilégios, porque repare bem, Thalita, a Previdência Social brasileira, 2% dos beneficiários levam mais de 1/3 de todo o benefício. E ninguém está mexendo nisso. Como é que vai se impor agora a mulher brasileira que, por extensa média, ainda cumpre uma dupla jornada de trabalho, uma idade igual a do homem? Como é que vai se impor a um trabalhador do sertão, dos Pampas, ou do Nordeste semiárido, do interior da Amazônia, a mesma idade mínima para se aposentar de alguém que trabalha de gravata no ar-condicionado? Como é que você vai imaginar onde é que existe no mundo um professor dar 49 anos de aula para ter direito a uma aposentadoria integral? Então, se essa gente não se compenetrar de que só um governo legítimo, eleito com a relação franca de cumplicidade com o conjunto da população, é que pode recompor a ideia de uma discussão sobre as reformas que o país precisa. Nós do PDT não negamos a necessidade de debater reformas da Previdência, do mundo do trabalho. O que não dá é para fazer uma reforma sem legitimidade, com o governo mergulhado na corrupção mais generalizada da história do país e preservando os privilégios, ofendendo os mais pobres. Isso é intolerável. Ciro Gomes, em eleição direta, e pelo que dá para entender, não há nenhuma possibilidade de o senhor ser candidato. Se a eleição... Indireta? Indireta não, mas... Nenhuma chance. Mas se for direta, eu o senhor... tenho nojo, a conchavo, a conspiração, estava até afastado da política, e o que está acontecendo no Brasil é uma conspiração do baronato, e eu não me prestaria um serviço desse em nenhuma hipótese. Agora, se a eleição for direta, o senhor pode ser candidato. Há uma observação que está sendo feita, é a seguinte, queria a sua avaliação, é de que uma eleição direta serviria, antes de tudo, ao interesse do PT e do ex-presidente Lula, no sentido de que, se ele for candidato, poderia se eleger e assim obteria foro privilegiado e escaparia dos seus problemas atuais com a justiça. Isso é uma presunção, né, que supõe uma eleição direta, feita por uma emenda à Constituição, apenas para a presidência da República. O que, na minha opinião, é um desastre. Vou explicar por quê. Na medida em que você eleja, seja quem for, presidente da República, por uma interinidade, que para essa eleição acontecer, nós temos que ter o tempo do Michel Temer ser afastado, o tempo da tramitação da emenda à Constituição e o prazo do calendário eleitoral, para eleger um presidente com um Congresso que é o mesmo que está aí, podre, generalizadamente objeto da desconfiança do conjunto da sociedade. Isso é loucura, isso é simplesmente projetar, brincando de fazer política, uma crise de agonia, numa hora em que a economia exige uma convergência de pessoas e de seriedades e de diálogos que equacione essa situação do país. Por isso que eu ainda topo defender uma eleição geral. Ainda que eu não acredite que passe, eu acho que é justo, é legítimo defender uma eleição geral.
Que aí você vai eleger todos os governadores, vai eleger todos os deputados estaduais, todos os federais e 2/3 do Senado, simplesmente antecipando para agora as eleições gerais de 2018. Fora disso, é mistificação, enganação, hipocrisia para excitar o que já está gravemente excitado no meio do nosso povo. Em determinado momento, o senhor chegou a dizer que só será candidato se Lula não for. Essa posição se mantém ou o senhor pode participar de uma... Na verdade, a minha opinião foi truncada e editada pelo jornal Folha de São Paulo. E é como dizia São Tomás de Aquino, depois que você joga as penas de um travesseiro na encruzilhada ao vento, nunca mais cata todas. O que eu disse é a expressão mais viva da minha verdade, da minha relação, volto a dizer, de franqueza com a sociedade brasileira. Eu serei candidato apenas numa circunstância, é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que traz aí no Rio Grande um legado absolutamente histórico de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Leonel Brizola, de que eu tive o privilégio de ser colega. Se o meu partido decidir em qualquer circunstância, menos em eleições indiretas naturalmente, eu aceitarei a candidatura. E isto está decidido. Agora, eu digo sempre que não gostaria de ser candidato se o Lula for, não é propriamente por uma homenagem a ele, me entenda bem. É que se o Lula for candidato, ele racha o país. O país não terá ocasião de discutir o seu futuro, não terá oportunidade de discutir alternativas, novos modos, novos projetos, novas premissas da relação política conturbada do país. Por quê? Porque tudo vai acontecer contra o Lula e a favor do Lula, nas mesmas bases odientas e rancorosas que hoje estão rachando a família brasileira. Qual é a perspectiva mais forte, na sua avaliação, de saída do Temer da presidência da República? Uma decisão... O Tribunal Eleitoral, em linha com a sorte do povo brasileiro, deve fazer sua cassação. O senhor acredita que os ministros vão cassar a chapa? Tentar produzir algum tipo de segurança para que o Michel Temer não recorra para o Supremo Tribunal Federal e tenha um mínimo de dignidade de deixar o país se reconciliar. Ciro Gomes, muito obrigado por mais esta entrevista com a sua franqueza e clareza habitual. Muito obrigado, Juremil. Um abraço a vocês. Então, vamos...